A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao dia 10 de agosto de 2025. Nós já publicamos um vídeo, o vídeo da lição de número 6, a parte primeira, e agora estamos publicando a segunda parte. Nada impede de você ver esta parte se não viu a primeira, mas eu recomendo que você veja a primeira antes de ver essa, porque ali tem explicações a respeito da doutrina da escatologia que usamos para a interpretação das profecias bíblicas. Essas interpretações são diferentes em diversas igrejas, e nós vimos no vídeo passado sobre 4 visões diferentes das passagens proféticas. Hoje vamos dar continuidade entrando diretamente no texto que está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, versículos 1 a 14. Se você não fez a leitura, recomendo que você faça. E hoje nós vamos ler apenas um versículo. Toda a leitura foi feita na primeira parte deste vídeo. Então vamos ler só um versículo para não ficar em branco. Daniel 8, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos da Tua graça, Senhor. E isto te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos no contexto da nossa lição que no terceiro ano do rei Belsazar, em 533 a.C., Daniel recebe uma visão na cidade de Suzã, capital da Babilônia, onde Daniel estava exilado. E ali ele recebe essa visão revelando o curso dos reinos e o que sucede nesses tempos. Também relembrando os irmãos, nós estamos neste trimestre estudando as profecias de Daniel, que vão do capítulo 7 ao capítulo 14. Sempre com a visão da nossa igreja, a Igreja Evangélica Vida Frutífera. Ela tem como base doutrinária os ensinamentos que eu recebi a princípio da minha fé na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, teologicamente, nós nos consideramos pré-milenistas, dispensacionalistas. Enxergamos nessa revelação de Daniel um fundamento histórico para o entendimento profético e um padrão de tipo e antitipo, onde os eventos passados apontam para as realizações finais. Repetindo, vemos aqui nessas profecias, procuramos sempre, ao estudar a Bíblia Sagrada, ver o tipo e o antítipo
sempre obedecendo esse padrão. O tipo, o que é o tipo? É uma figura, sombra ou prefiguração de algo maior que virá depois. Pode ser uma pessoa, um evento, ou mesmo um objeto que aponta para uma verdade espiritual futura, ainda a se concretizar dentro de quando foi revelado. E antítipo é o cumprimento, é a realidade daquilo que foi prefigurado. Ela representa a concretização do tipo. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, Moisés é um tipo de Jesus. Por quê? Porque Moisés foi encarregado por Deus de tirar o povo de Deus, na ocasião, o povo de Israel, da escravidão do Egito. Então, ele é um tipo que prefigura a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o antítipo, porque Jesus foi aquele que nos tirou da escravidão do pecado. Temos também, por exemplo, o Cordeiro Pascal, que foi celebrado lá no primeiro ano que o povo de Israel sai das terras do Egito, prefigurando Cristo crucificado. Então, o tipo é o Cordeiro Pascal e o antítipo é Cristo crucificado. Como Israel tinha que celebrar o Cordeiro Pascal, que foi a última refeição que fizeram no Egito, cujo sangue foi aspergido nos portais da porta, nos portais para que o anjo da morte não entrasse na casa deles. Também Cristo crucificado, o seu sangue derramado, ele nos salva da morte eterna. O anjo da morte não vai entrar na nossa casa espiritual. Um outro tipo é o tabernáculo. O tabernáculo, lá na antiga aliança, significava a presença de Deus. Deus se manifestava no Santo dos Santos, no tabernáculo. E o antítipo é a presença de Deus em Cristo, que por sua vez, o tabernáculo na nossa figura, como disse Pedro e o próprio apóstolo Paulo, nós somos tabernáculo de Cristo, ou seja, a presença do Espírito Santo se faz em nós. Então nós vemos aí, nós vamos sempre nas profecias bíblicas trabalhar muito com isso. Em todo estudo bíblico é importante nós entendermos essa correlação entre tipo e antítipo, ou seja, aquilo que na antiguidade prefigurava coisas que maiores que iriam acontecer futuramente. Algumas já aconteceram, como Cordeiro Pascal, sacrifício de Cristo, e algumas ainda estão para acontecer. E isso eu deixo uma questão para a reflexão: como isso pode ajudar a fortalecer a nossa fé diante da profecia? Pense bem, que as profecias são coisas que vão acontecer no futuro. Algumas previsões antigas já se realizaram, principalmente na figura de Cristo, mas algumas ainda vão acontecer. Então, nós vendo alguns tipos na Escritura Sagrada, tipo Enoque,
nós podemos fortalecer a nossa fé vendo Enoque como a figura da igreja arrebatada. Como Enoque subiu ao céu sem passar pela morte, a igreja que estiver viva no dia que Jesus vir buscá-la, também passará dessa vida para a vida eterna sem passar pela morte física. E isso nos fortalece, nos ajuda a pedirmos, ora vem, Senhor Jesus, porque, evidentemente, queremos nos livrar da situação de morte física. Porém, isso não significa que esse corpo daqueles que já morreram não vão ressuscitar. Um dia ressuscitarão primeiro no tocar da trombeta. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados com o Senhor. Nós vimos ali a figura de um carneiro. O carneiro representa o poder medo-persa, Daniel 8, 3, 4, verso 20. Daniel vê um carneiro com 2 chifres, o menor os medos e o maior os persas, avançando para todas as direções sem resistência. Medo-persas representam reinos históricos já cumpridos na profecia bíblica. Lembrando que Daniel viveu no Império Babilônico, que antecedeu os Medo-persas. Deus, ele limita o poder humano cumprindo a sua soberania. E nós temos aí como uma aplicação prática para a nossa vida espiritual, que às vezes nós não entendemos. Lá o apóstolo Paulo fala sobre nós obedecermos às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, baseado em Daniel 4:35, que viver submissos à autoridade governamental é reconhecer que não há quem se levante contra a vontade do Senhor, ou seja, é Deus, como disse Daniel a Nabucodonosor, que estabelece os reinos, ele que dá poder aos reis e é ele que tira. Então, todo o poder está na mão de Deus. Então, nós vemos reis na terra que exercem autoridades, mas essas autoridades elas são temporárias, porque um dia Deus fala chega, e quando Deus fala chega, essas autoridades caem do seu pedestal, como caiu Nabucodonosor, como caiu os medas, como caiu os persas, como caíram os gregos, e como um dia vai cair o Império Romano, como os irmãos já viram em lições anteriores. Não percam as lições anteriores. Então, tudo isso nos faz ficar tranquilos. Isso, na nossa vida prática, nos fortalece da fé, porque às vezes nós estamos diante de governos tirânicos que nos perseguem, que nos maltratam, que fazem coisas ruins, cuja maldade impera, mas nós cremos piamente que um dia Deus vai tomar uma atitude em relação a esses reinos e estabelecer a sua justiça aqui na terra. É nisso que a igreja confia. Por isso, nós, às vezes, temos uma atitude que parece passiva, mas não é. Porque cremos que Deus está no controle de tudo. Nós vemos aqui também nessa profecia de Daniel a figura do bode, significando
o Império Grego, Daniel 8 e 5 a 8 e o verso 21. Surge um bode veloz do oeste sem tocar o chão, com um chifre notável. Esse chifre notável é reconhecido nos nossos estudos escatológicos como o Alexandre o Magno. Após a morte, 4 chifres se levantam. Foi, como sabemos historicamente, o reino de Alexandre Magno se divide em 4 territórios, esses generais que dividem o império. Isso que aconteceu historicamente, e nós relacionamos, que eu digo os pentecostais, por isso é importante você ter uma orientação nossa quanto ao que cremos, porque você pode ler, ver outras coisas diferentes em outros estudos, mas que não seguem esta linha pré-milenista. Então, nós cremos que que como o reinado grego foi dividido em 4 grandes territórios governados por esses generais, assim que nós relacionamos com essa visão de Daniel. Alexandre cumpre o tipo de um poder terreno veloz e devastador. Sabemos também pela história que Alexandre o Grande reinou muito pouco tempo, mas em pouco tempo ele dominou o mundo inteiro daquela época. E os 4 chifres apontam a fragmentação política, preparando o terreno para o surgimento do anticristo. E então tem uma pergunta para a reflexão dos irmãos. Que semelhança os irmãos veem entre as divisões de impérios antigos e a multiplicação de divisões no mundo de hoje? Vamos ver ainda mais uma parte, o pequeno chifre e a profanação, Daniel 8, versículos 9 a 12. Eu não estou lendo para nós não nos estendermos, mas é importante quando eu cito essas leituras, você dá uma paradinha no vídeo, lê, volta para o vídeo, e aí você vai entender melhor. De um dos 4 chifres emerge um pequeno chifre que cresce até o exército celestial, ou seja, ele tenta alcançar e atacar os céus. Ele remove o sacrifício diário, que era feito lá no templo judaico, pisoteia o lugar santo, o santuário celestial. E nós vemos aí o tipo. Historicamente, o tipo é Antíoco Epifânio, que prefigurou a ação do anticristo. Antíoco Epifânio, ele ofendeu a Deus de tudo quanto é maneira. Removeu o sacrifício diário, invadiu Israel, removeu o sacrifício diário, pisoteou o lugar santo, fez abominações, pôs estátuas no templo, toda coisa terrível que você possa imaginar, Antíoco Epifânio fez. Ele é um tipo de anticristo, figura de um homem dominado por Satanás. O antítipo é escatologicamente o anticristo futuro. Nós já vimos também em lições anteriores que vai se levantar um anticristo nesta terra, auxiliado pelo falso profeta, um líder religioso que ajuda um líder político mundial, que nós identificamos na Bíblia Sagrada como um anticristo, que vai repetir as profanações de Antíoco Epifânio,
atentando contra a adoração, o altar celestial e tudo, perseguindo a igreja, tudo o que é contra Cristo. Então, na nossa vida prática, nós devemos ter muita atenção a isso. Esse mundo espiritual está sendo preparado para isso. Então, eu tenho que orar, tenho que jejuar, eu tenho que interceder pela igreja perseguida, pela pureza do culto a Deus, que as impurezas vão entrar cada vez mais dentro dos nossos templos, como já tem entrado. E por último, vamos ver alguma coisa sobre as 2.300 tardes e manhãs. Purificação celestial, Daniel 8, 13 e 14, versículos 13 e 14. A frase até 2.300 tardes e manhã, no cumprimento inicial, abrange o período de profanação sob Antíoco, 167 a 164 a.C., e definitivamente aponta para a limpeza do santuário celestial após a tribulação. Na doutrina pré-tribulacional da nossa igreja, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Falamos muito nisso, repetimos que isso é importante. Jesus purificará o santuário celestial e julgará o anticristo em sua vinda visível. Ou seja, Jesus arrebata a sua igreja, começa um período de 7 anos de grande tribulação, uma purificação na terra, e uma purificação celestial. A expressão vem de Daniel 8 e 14. Essa profecia tem sido interpretada de diversas formas ao longo da história. Na visão pré-tribulacional, especificamente, e influenciada por interpretações dispensacionalistas. Ela é vista como um marco profético que aponta para eventos celestiais e escatológicos. O santuário celestial é entendido como lugar onde Cristo ministra como sumo sacerdote, conforme Hebreus 9. A purificação do santuário não se refere à limpeza física, mas à remoção definitiva dos registros dos pecados dos salvos como parte do juízo celestial. Esse processo é visto como parte do juízo, que precede o arrebatamento e a tribulação. Então, voltando, a igreja é arrebatada, começa um grande período de 7 anos de grande tribulação. Nós vamos ver no futuro a última semana de Daniel. E no final, Jesus virá conosco com a sua igreja na segunda parte da segunda vinda, agora visível, a primeira parte da segunda vinda. A primeira vinda de Jesus foi quando Jesus nasceu aqui nesta terra e ressuscitou, morreu e ressuscitou dos mortos. A segunda vinda de Jesus nós temos como em 2 fases. A primeira fase, no arrebatamento da igreja, invisível para o mundo, só visível para os santos. E a segunda, depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, quando os exércitos terrenos estarão quase aniquilando a Israel. Então, Jesus providencia a salvação do povo escolhido, da terra prometida a Abraão, definitivamente, começando um período que nós conhecemos como milênio, que também veremos em outra oportunidade. O que são as 2.300 tardes e manhãs? É uma das profecias mais longas da Bíblia. A expressão tardes e manhãs geralmente é interpretada como dias. E segundo a regra profética, um dia, um ano, baseado em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Isso totaliza 2.300 anos. Então,
linha do tempo profética, ela começa em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém. Está lá em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 7. Chegando, somando esses 2.300 anos, chega-se a 1844, data que alguns grupos, como os adventistas, interpretaram como o início da purificação celestial. Eles tinham pregado que Jesus voltaria nessa data. Como Jesus não apareceu nessa data, os adventistas ficaram decepcionados e surgiu uma doutrina dizendo que, na verdade, ali tinha começado a purificação do santuário celestial. E isso não confere com os nossos estudos pentecostais a respeito, que reconhece que esse período aponta para o início de uma nova fase do plano escatológico de Deus. 69 semanas foram até ali, houve uma suspensão, porque o sacrifício foi interrompido, e vai ser estabelecida a última semana de Daniel durante a grande tribulação. Isso é um estudo também prolongado, que nós teremos em outra oportunidade. Não dá para nós falarmos tudo agora, por isso os irmãos têm que guardar esses vídeos, porque de vez em quando voltar, porque é complexo o estudo escatológico, mas é muito importante para a nossa convicção, a nossa fé nos propósitos divinos para a humanidade. Jesus purifica o santuário celestial como parte do juízo que antecede o reino milenar. Isso é ligado à derrota do anticristo, à expulsão definitiva de Satanás e à inauguração do reino de Cristo na Terra. Aí começa o milênio. Às 2.300 tardes de manhã coincide com a queda do sistema satânico, representada pelo anticristo, a manifestação visível de Cristo em glória, e o início do reino milenar, onde Cristo reinará por 1000 anos com justiça. Você está convicto? Com certeza que se Jesus vir hoje, você sobe com ele? Faça essa pergunta, reflita nisso. Que Deus possa te abençoar muito. Que você possa continuar fazendo esses estudos bíblicos, fortalecendo a sua fé com a profecia bíblica. Deus te abençoe. Amém?